Fala, meu querido, que a paz esteja contigo, tudo bem com vocês? É um prazer, eu sou Eliseu Rodrigo, irmão do pastor Elias, faço parte da edição dos vídeos aqui na Escola Tadel e hoje com muita alegria eu trago para vocês, para nós termos uma conversa, eu creio muito esclarecedora. Aleluia! Eu quero apresentar para vocês especialmente hoje o pastor Carlos Eduardo, carinhosamente tratado de Cadu. Bom, nós estamos contribuindo com a Escola Tadel, com o pastor Elias. Eu achei interessante a proposta de trazer uma palavra de aplicação pessoal. O meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou estudante de teologia, estou no segundo semestre. Enfim, esse sou eu e essa é a minha tentativa de buscar o reino de Deus, buscar a verdade. E é isso aí, espero que vocês curtam e que vocês absorvam algum conteúdo que a gente vai apresentar. Estamos aqui na Escola Tadel, vindo direto do Japão para a casa do Cadu, no Brasil, em Sorocaba. Vem! Eu quero pedir para você se inscrever nesse canal aqui, canal da Escola Tadel. Temos vários vídeos trazendo muitas explicações, muito esclarecimento a respeito da palavra de Deus e das maneiras com que você pode aprender na aplicação do seu cotidiano, a sua aplicação pessoal dessa mensagem sagrada. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Apoie esse trabalho, que ele vai também trazer muita coisa, vai agregar muita coisa na vida de outras pessoas. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo. Se puder, compartilhe também com alguém que você conheça. Com certeza essa mensagem será muito frutífera no coração de outras pessoas. Eu sou Eliseu Rodrigo, esse é o canal Escola Tadel do pastor Elias. Esse daqui é o Carlos Eduardo, nos fazendo companhia, trazendo essa mensagem magnífica, esse esclarecimento de um tema que é muito profundo a respeito do que é o reino de Deus. É um grande prazer e vem conosco. Estamos aqui na casa do Cadu e bem o que você falou, o que você faz, mas eu aprendi também sobre o que nós somos e quem é o Cadu. O Cadu é um pai de família, de uma família linda. O Cadu é o marido da Priscila. Esse é o Cadu. O Cadu é o pai da Manuela e minha filha também, que estão brincando ao fundo, talvez vocês a estejam percebendo. Esse é o Cadu, é um grande amigo, é um homem excelente, é um exemplo e é alguém que eu tenho um apreço, um carinho especial. O Cadu, o que ele faz são coisas incríveis, mas o que ele é a excelência da boa amizade, é alguém que eu realmente tenho amor, eu realmente quero estar presente, ouvindo e aprendendo. E eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante nessa conversa. Nós vamos tentar esmiuçar o máximo possível a respeito desse assunto. Inicialmente questionando, perguntando sobre o que é o reino de Deus, o que entendemos, o que podemos transmitir sobre o que é o reino de Deus. Uma explanação aberta em geral, Cadu. O que você pode transmitir para alguém que é totalmente leigo, assim, o que é o reino de Deus? Alguém chega lhe perguntando, porque nós conhecemos, não sei se vocês têm uma noção, reino, a ideia de reino seria uma dominância, um reinado, uma dominância de um rei, que ele vai estar governando sobre um povo, uma nação. Nós vivemos num país que a política não trabalha exatamente nessa linha, então muitas vezes os brasileiros não têm esse conhecimento de reino, de reinado, como é ainda até hoje na Inglaterra, né? Tem essas linhas de reinado. Então, como é um reinado e o que é o reino de Deus, que faz toda essa referência sobre a humanidade. O reino de Deus, eu quero começar aproveitando o gancho aí do que o Eliseu comentou a respeito da nossa concepção de reino, a questão de governo, a questão de poder, de autoridade. Isso é o reino de Deus? É o reino de Deus. A primeira referência que eu quero colocar é a oração do Pai Nosso. Porque quando Jesus ensina a oração, ele diz o seguinte: você entra no teu quarto, fala em secreto com o teu pai e diz assim: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. E no final dessa oração, ele fala, pois teu é o reino, o poder e a glória. Nesse momento a gente pode comparar com um reino da terra, um reino humano. Um rei, necessariamente ele precisa ter o poder e a glória. E o reino em si, né? O reino ele vai acabar sendo composto pelo reino em si, materializado, o poder. Então um rei ele precisa demonstrar poder. E glória, grandeza. Então o primeiro ponto é que sim, o governo de Deus é um governo de poder e de glória. O reino de Deus é um reino de poder e de glória. Mas é necessário a gente voltar um pouquinho na questão da concepção do reino de Deus, porque ele é simples e ao mesmo tempo ele é complexo. A gente não consegue entender o reino de Deus de forma humana. Em vários momentos a gente vai ver que o reino de Deus é oposto àquilo que nós entendemos. Por exemplo, quando os discípulos questionam Jesus nas viagens missionárias a respeito de alimentação, vestimenta e moradia, Jesus vai dizer que precisa buscar primeiramente o reino de Deus. E para nós é diferente. O nosso entendimento é, a gente trabalha, a gente levanta de manhã, a gente estuda, a gente faz de tudo para ter vestimenta, moradia e alimentação. Então o reino de Deus é diferente. A própria Bíblia vai dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então o reino de Deus é diferente da nossa concepção. Por isso eu disse que é simples, mas também é complexo. O reino de Deus, ele é pautado em paz, justiça e alegria no Espírito. Também uma questão um pouco diferente da concepção que nós temos de reino. Se você pensar num reino, principalmente em eras medievais ou eras de crescimento, como foi o caso de Roma, como foi o caso do Egito, você não vai pensar num reino pacificador. Você não vai pensar num reino justo, que trabalha em justiça. E você também não vai pensar num reino de alegria de espírito. Você vai pensar num reino conquistador, num reino autoritário, num reino que vai fazer de tudo para exercer o seu poder e demonstrar a sua glória. Então também nós temos aí uma diferença. Outra coisa que é diferente, o reino de Deus. Nós somos chamados para sermos coparticipantes do reino. Nós não somos algum tipo de mantenedor do reino. Nós não somos pagadores de impostos. Nós não somos uma máquina de funcionamento do reino. Nós somos co-herdeiros do reino com Cristo. E sendo co-herdeiros, nós somos participantes. Jesus vai dizer que aquele que participa do sofrimento com ele tem o direito, também vai participar da glória com ele. E aí eu quero fazer mais uma menção. Quando a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado por esforços. Para deixar claro, a gente está falando de uma aplicação pessoal. Então, para que você entenda, para que você pratique, o reino de Deus é conquistado por esforços, existe um esforço fundamental, que é o esforço de matar o velho homem, de vencer a luta contra os velhos hábitos. Para ser participante do reino, eu vou colocar elementos aqui, a gente está eu vou entender como um bate-papo informal, então eu vou colocar alguns elementos, alguns versículos, algumas passagens, algumas delas são bem conhecidas, e você vai conseguir fazer essa conexão. A minha ideia não é trazer para você algo que você vai ter a minha conclusão. A minha ideia é que você tenha a sua conclusão. E você vai olhar para dentro de você e você vai entender se você está no caminho do reino ou se você está se afastando do reino de Deus. Levando em consideração a nossa natureza pecaminosa, eu mencionei que o reino de Deus
é um reino pautado em justiça, paz e alegria no Espírito. Para que a gente entenda o conceito de justiça, é necessário que a gente entenda também o conceito de santidade. Para que a gente entenda qual é a natureza de Deus. A natureza de Deus é santidade, é justiça. Então, para que a gente compreenda, é necessário que a gente lute contra o velho homem, contra os velhos hábitos e entenda que é necessário santidade, é necessário uma vida correta dentro dos princípios bíblicos para que a gente consiga adentrar ao reino. Uma outra questão a respeito da entrada no reino é uma menção que essa é bem conhecida, a passagem de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é um homem importante da época, é um homem conhecedor da palavra, é um professor, é um instrutor, é alguém que validava aquilo que era pregado, examinava aquilo que estava sendo pregado, denunciava falsos profetas. E Nicodemos tem um diálogo com Jesus e Jesus ele enfatiza a seguinte questão: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O que é isso? Nascer da água. É necessário cumprir com o batismo. João Batista, aproveitando o gancho, João Batista é o primeiro que vai falar no Novo Testamento a respeito do reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus está próximo. E ele também diz que ele está preparando o caminho para um Salvador. João Batista, ele está dizendo que o reino está próximo e ele produz o batismo para o arrependimento. Então, o primeiro passo para que a gente consiga começar a entender o reino de Deus é o arrependimento. Não tem outro rito de iniciação ao cristianismo que não seja o arrependimento. Reconhecer a natureza pecaminosa e reconhecer a necessidade de um caminho diferente. Reconhecer a necessidade de um Salvador, de alguém que de fato pagou a nossa sentença, pagou a nossa dívida com Deus e nos trouxe essa condição de ser participante do teu reino. O segundo elemento é nascer do Espírito. Nascer do Espírito tem uma compreensão que o apóstolo Paulo vai definir como conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer a Cristo e andar com Cristo. Não somente conhecer, mas andar com Ele. E andar com Cristo é viver o sobrenatural. Andar com Cristo é experimentar na prática o que é o reino de Deus. Andar com Cristo vai trazer essa experiência sobrenatural. Eu quero fazer uma menção sobre andar com Cristo a respeito dos discípulos de Cristo no caminho de Emaús. Dois discípulos estão andando e estão conversando a respeito dos feitos de Jesus, quando Jesus, já ressurreto, aparece para eles e começa a andar com eles e questiona: sobre o que vocês estão falando? E aí eles dizem: ora, você não é daqui? Você não está sabendo o que está acontecendo? Jesus, o pregador, Filho de Deus, morreu, foi crucificado, morreu. E seguindo o caminho, Jesus vai participar de uma refeição, Jesus parte o pão e os olhos desses discípulos abrem. E o que acontece a partir desse momento? Aquelas histórias que eles falavam, eu imagino que mencionando os feitos de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, o menino que estava endemoniado, filho do centurião, comentando sobre as coisas que Jesus fez, eles passam a contar a própria história. Eles passam a contar as experiências que eles começaram a ter com Jesus. Então, andar com Cristo traz essas experiências. E aí você tem a condição de adentrar ao reino de Deus. Eu vou trazer mais uma menção a respeito de uma parábola.
de um questionamento dos discípulos. Jesus está falando a respeito do reino de Deus, e ele fala que o reino de Deus é como uma semente que é lançada e ela vai e para no meio do caminho e vem um pássaro, e a outra é lançada, mas ela vai crescer em meio a espinhos. E Jesus começa a explicar essa parábola e no final ele fala assim, o reino de Deus ele funciona da seguinte forma: o que você semeia, você vai colher 30, 60, 100 por um. E depois disso os discípulos viram para Jesus e falam, Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor não vai direto ao ponto? Por que o Senhor não fala de forma literal? O Senhor fala em parábolas. E aí Jesus responde da seguinte maneira: eu falo em parábolas porque vocês não vão entender. Vocês aqui estão entendendo, mas as outras pessoas não vão entender, porque o coração é duro. Tem ouvidos, mas não ouvem. E tem olhos, mas não veem. Eu vou lembrar que é necessário que para que a gente conheça o reino de Deus, é necessário que a gente tenha o coração limpo. É necessário que a gente tenha um coração, eu vou usar o termo puro, porque tem um salmo que diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? E aí ele vai dizer que os puros de coração e limpos de mãos. E em vários momentos a Bíblia vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O salmista vai dizer, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Em vários momentos o coração, os olhos e os ouvidos são necessários. E quando nós nascemos do Espírito, como o próprio Jesus diz, nós devemos buscar as coisas que são do alto. É um adendo interessante a respeito do coração. Muitas vezes acaba se tornando até algo filosófico, algo bonito falar sobre o coração, mas o coração você pode traduzir com uma palavra, a intenção. Você tem a intenção pura naquilo que está fazendo, a intenção completa. Sua intenção está totalmente voltada para esse objetivo, voltada para Deus. Então seu coração, sua intenção, sua vontade, seus anseios, isso seria o coração. Está completo, puro naquilo, totalmente integrado naquilo, nesse objetivo. Então daí você está 100%, seu coração está puro ali, daí você entende o coração de uma maneira mais literal. Exatamente, e aí vale a questão prática do reino de Deus ser conquistado por esforços. A nossa natureza não é buscar as coisas do alto. A nossa natureza não é abrir mão, muitas vezes, das questões que regem a sociedade, que diz respeito a consumismo, que diz respeito ao materialismo. A nossa natureza é seguir nessa onda. A nossa natureza é seguir, é dançar conforme a música. E o reino de Deus, ele se apresenta muitas vezes como oposto àquilo que nós buscamos. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado por esforços, e aquele que se esforça se apodera do reino de Deus. O reino de Deus por isso que eu mencionei no começo, ele é simples, mas também é complexo. Quando nós olhamos com os olhos espirituais, o reino de Deus é simples. Basta você renunciar à sua própria vida. Como Jesus fala, pegue a sua cruz e me siga. Você abre mão da sua própria vida. Não vive mais você. Cristo vive em você. Então Cristo vivendo em você, nada mais, nada menos que o rei desse reino vive em você. Então a compreensão do reino, obviamente que ela não é completa. Para que ela se torne completa, é necessário que venha de forma material, que venha de forma efetiva novos céus e nova terra, e que Jesus venha governar. Isso
está em Apocalipse. E essa é a nossa esperança como cristão. Essa é a nossa expectativa. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós nos movemos, é por isso que nós cremos em Jesus. Porque nós cremos no reino de justiça, de paz e de alegria de espírito. Só que esse tempo está por vir. Ainda na questão do reino ser conquistado por esforços, é necessária essa renúncia. É necessário nascer da água, nascer do Espírito, abrir mão, abdicar da própria vida e buscar as coisas que são do alto. Buscar um alimento, como Jesus mesmo diz, um alimento que nós não conhecemos. Quando em Deuteronômio 8, você vai ver que Deus fala para o povo no deserto, que Ele colocou o povo no deserto para que fosse revelado o que estava no coração. Foi o que você acabou de comentar. Quais são as intenções do coração? Deuteronômio 8, Deus vai falar, coloquei vocês no deserto, coloquei vocês para sofrer, para entender, para que vocês entendam, para que seja revelado o que está no seu coração. E aí nós temos, em Mateus, Jesus indo para o deserto, justamente para o deserto, para ser tentado, logo após nascer da água, logo após ser batizado nas águas. E ele vai para o deserto, e no deserto acontece a mesma coisa, Jesus é tentado. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez Jesus mostra o reino. Ele mostra que o reino não é comida e nem bebida. Como já foi mencionado, o reino de Deus não é comida e bebida. E aí Jesus mostra o que estava no coração dele. E aí ele consegue vencer as tentações de Satanás, mostrando o que estava no coração. E o que estava no coração? Fazer a vontade do Pai. Por essa razão, depois de toda a trajetória de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. E Jesus mesmo vai dizer em Lucas que foi confiado a ele um reino, que Deus confiou a ele um reino. E Jesus vem de forma humana para apresentar esse reino. E ele vem numa conduta, embora 100% homem, 100% Deus, ele vem numa conduta de santidade, uma conduta de devoção, ele vem numa conduta de entrega, ele vem na conduta de renúncia, para que ele tenha a autoridade para falar do reino de Deus. Eu quero dizer também a respeito dessas características do reino, eu quero dizer que o reino de Deus é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Eu mencionei a respeito das nossas necessidades básicas. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscar o reino e todo o teu conjunto, tudo aquilo que é relacionado ao reino. Eu vou trazer para nós aqui. Nós não vivemos numa monarquia, nós vivemos numa democracia, numa república federativa. E nós temos um conjunto de leis, federais, estaduais, municipais. E esse conjunto de leis, eles são as nossas regras de convívio. Tem coisa que não está na lei, mas é imoral. Tem coisa que não está na lei, mas é uma questão de ética. Isso é um conjunto que nós adotamos para vivermos em sociedade. Quando Jesus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele traz todo um conjunto que nós podemos ler em Mateus, Marcos, Lucas, João. Apóstolo Paulo vai falar a respeito do reino. Pedro vai falar a respeito do reino. Tem uma questão muito importante que Pedro fala a respeito do reino, que é, nós devemos não só agir como aqueles que esperam a volta de Cristo, ou seja, aqueles que esperam o reinado efetivo, materializado de Cristo, mas aqueles que provocam essa volta. Então nós temos que contribuir. Isso é fazer parte de um reino. É contribuir para que esse reino seja estabelecido na terra.
um adendo interessante a respeito dessa última coisa que você disse. É uma pergunta que muitas pessoas, muitos cristãos sempre fazem: é quando o reino será feito e quando Jesus vai voltar, quando ele vai vir para reinar. Pegando um gancho que eu ouvi numa mensagem esses dias, Jesus ele compara o seu reino, o reino de Deus, com os tempos, compara o reino da sua volta, né, o reino da sua vinda, com os tempos de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento. E daí os apóstolos, os discípulos dele perguntam: mas quando será? Quando vai acontecer essas coisas? E Jesus dá a resposta. Então a resposta de quando Jesus vai voltar, quando o reino de Deus vai se estabelecer de fato, quando será pleno, quando ocorrerá a plenitude desse reino, a resposta está na Bíblia. As pessoas falam: não, é um mistério que Deus não revelou. Está revelado. E a resposta está exatamente nas mãos daqueles que pregam, nas mãos do esforço daqueles que estão buscando o reino. Porque a resposta de Jesus está no versículo seguinte, que ele fala que isso irá se cumprir quando essa mensagem for pregada em todos os cantos da terra. Quando essa mensagem for levada, esse evangelho tiver sido levado em todos os cantos da terra. Com o exemplo da Arca de Noé, nesse sentido, nesse paralelo, Deus também chegou para Noé e falou: faz uma arca, que vai vir o dilúvio, vai acontecer toda essa situação, eu vou mudar de era, né? Essa era vai acabar e vai começar uma nova era, e a semente dessa nova era vai estar na arca. E Noé perguntou: e quando que isso vai acontecer? Vai acontecer quando a arca estiver pronta. A arca, nesse paralelo, é a atitude do pregação do evangelho, porque é o trabalho de Noé. Noé estava trabalhando para construir a arca. Nós estamos trabalhando para construir também a arca, porque esse processo é o trabalho da igreja. A palavra, o evangelho, é a arca que vai salvar as almas que vão se livrar desse dilúvio, do fim dessa era para o início do reino que está por vir. E, como um exemplo final, se Noé tivesse demorado 1 ano para construir a arca, Deus viria com o dilúvio, selaria a arca e pronto, iria acontecer. Se fosse 20, 30, 100 anos, como foi, e também semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. O evangelho, se a igreja estiver lenta, se o povo estiver lento em divulgar as boas novas do reino de Deus, mais tempo demorará para que esse reino venha se fundamentar, realmente chegar o tempo desse reino. O período é próximo, mas depende muito da nossa atitude. Com certeza. Tem uma coisa, tem um versículo, uma passagem, na verdade, que falou muito comigo esses dias. Existem mensagens, trechos, versículos, que de vez em quando criam uma espécie de vida, uma sensação de um novo ânimo, de uma nova expectativa, que é justamente esse, a respeito de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus não é algo que pode ser acrescentado a nós. Ou nós fazemos parte do reino, ou não fazemos parte. O reino de Deus não é um acréscimo. O reino de Deus só é possível na totalidade. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Jesus diz que quem vai a ele, de maneira alguma ele lança fora. Então é necessário que a gente entenda essa entrega total, que é esse desejo, esse esforço para participar do reino. E é interessante que se a gente fizer o caminho oposto, o caminho inverso dessa mensagem, a gente pode concluir o seguinte: você pode buscar alimento, moradia e vestimento? Claro que pode. Você pode estudar para isso, você pode trabalhar para isso, você pode buscar o conforto da tua casa, você pode buscar os teus sonhos, não tem nada de errado. Mas
você não tem acesso ao reino de Deus. Porque não é assim que funciona. Buscar em primeiro lugar moradia, vestimenta, alimento, e o reino de Deus será acrescentado. Não. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Por isso que eu mencionei que o reino de Deus é maior do que todas as coisas que a gente possa imaginar. O reino de Deus é maior do que qualquer reino que já existiu ou que haverá de existir. Não há, o reino de Deus é inabalável. A Bíblia vai dizer que o reino de Deus é inabalável. Paulo tem acesso aos céus. E ele diz que o que ele viu são coisas inefáveis. Não existem palavras para expressar o que ele viu. Então o que nós temos hoje são fragmentos, são representações do que é o reino de Deus. Eu arrisco até dizer que, por mais que nós tivéssemos a intenção, nós não conheceríamos o reino de Deus na totalidade. Eu acho que é impossível a gente conhecer o reino de Deus na totalidade, exceto em uma condição que o próprio Jesus estabelece, que é o momento da nossa transformação, que nós receberemos um corpo glorificado. E esse corpo glorificado nos dará acesso ao Pai, consequentemente ao reino de Deus. Então essa palavra, essa mensagem a respeito de buscar o reino de Deus e a sua justiça, fala muito comigo. E para completar essa mensagem de buscar o reino de Deus, eu me deparei com um Salmo 127, que curiosamente vai dizer que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Sabe o que é curioso? A nossa vida eu preciso dormir, que amanhã é cedo. Amanhã eu tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar a minha casa. Eu tenho que me vestir os meus. Eu tenho que morar em algum lugar. Essa é a nossa compreensão. Às vezes, o nosso entendimento de reino está centralizado nisso. O que é o reino para mim? Bora, eu conquistar o meu espaço. Eu ser relevante na sociedade. Eu fazer algo bom. Mas o reino de Deus é diferente. Como eu disse, muitas vezes é o oposto. Quem é que consegue conquistar alguma coisa dormindo? Eu acho que ninguém. Mas Deus dá aos seus amados enquanto dormem. E isso é impressionante. A Bíblia vai dizer que Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia vai dizer também que nas mãos de Deus tem riqueza e honra. E como eu disse, o reino de Deus é inabalável. A nossa expectativa, a nossa prática diária é renunciar à nossa própria vida. É abrir mão da nossa própria vida para poder a cada dia dar um passo em direção ao reino de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. O próprio Jesus já dá o caminho para o reino. Então Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Eu quero caminhar para a conclusão, trazendo as aplicações práticas de tudo que foi dito. Em primeiro lugar, se nós olharmos pela ótica espiritual, a Bíblia vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. Nós que somos espirituais, nós interpretamos de forma espiritual. Quem é nascido do Espírito entende coisas espirituais. Quem é da carne entende coisas da carne. Então nós que somos espirituais, nós entendemos que o reino de Deus já está estabelecido.
Deus nunca abriu mão do seu reino. Em Gênesis, Deus faz o homem e diz ao homem: governe. Então, a necessidade do homem é governar. E como o pecado entrou, e nós não temos a menor condição de tirar o pecado, por isso a necessidade do sacrifício de Jesus, o que cabe a nós é reconhecer o sacrifício de Jesus, é reconhecer a necessidade de um Salvador e é reconhecer que nós somos peregrinos e nós pertencemos a outro reino. Levando isso em consideração, a nossa vida diária é renunciar ao velho homem, renunciar às velhas práticas, aos velhos hábitos, participar daquilo que Jesus trouxe como reino. A partir daí, tudo o que Jesus fala a respeito do reino, olha, nas parábolas, o reino de Deus é semelhante a essa situação, o reino de Deus é semelhante a essa situação. Nós vamos aprender por parábolas, até que a gente alcance a estatura de varão perfeito. Naquele grande dia em que o nosso corpo será glorificado, naquele grande dia em que nós nos encontraremos com Jesus. Enquanto isso, cabe a nós viver em santidade, buscar conhecer a palavra de Deus, buscar viver em espiritualidade, buscar conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscar fazer aquilo que Jesus nos orientou. A oração do Pai Nosso: Senhor, Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder. Então nós estamos reconhecendo a soberania de Deus. Estamos reconhecendo Jesus como nome que está acima de todo nome. E assim, como foi mencionado, assim nós vamos participando de um projeto de construção de uma arca. Quando nós absorvemos o reino, a Bíblia vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, para que salve a você e também quem te ouve. Então o reino de Deus pode ser transmitido, e nós somos o canal de transmissão do reino de Deus. Por isso nós vivemos o que é espiritual, nós nos alimentamos do que é espiritual, e o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito. Dessa forma, eu gostaria muito que você meditasse, que você absorvesse aquilo que é útil para você, aquilo que vai fazer você ter um entendimento de um fragmento do que é o reino de Deus. Nós poderíamos passar horas falando a respeito somente do reino de Deus e pegar desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas eu quero concluir dizendo que o reino de Deus já foi estabelecido desde o Gênesis. Ninguém tomou o lugar de Deus, ninguém governa além de Deus. Prova disso é que Deus pegou um povo nômade e transformou numa nação. E o povo que era nômade foi transformado numa nação, mesmo sendo levado ao exílio, mesmo sendo preso, mesmo sofrendo, mesmo sendo dissipado, pois voltaram, constituíram a nação, e essa é a nação. E a Bíblia diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, bendita a nação cujo Deus é quem governa, cujo Deus é o Senhor desse reino. E esse reino é expandido, porque Jesus veio para os seus, e os seus não aceitaram, mas todos os que aceitaram, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus, co-herdeiros de Deus. Nós estaremos assentados à direita de Deus, e nós julgaremos as nações, como diz em Apocalipse. E nós precisamos nos preparar para esse tempo. Precisamos nos preparar para esse grande dia. Por mais que pareça tardio, nós não conhecemos os tempos. Nós não conhecemos as estações. Nós não sabemos de onde vem o vento, para onde ele vai. Os tempos pertencem a Deus. Ele é o Senhor do tempo.
Ele é o Senhor de todas as coisas e tudo está no controle dele. Ele continua reinando sobre terra, céu, debaixo da terra. Ele continua sendo o Senhor. O reino de Deus é estabelecido desde Gênesis. Nós vivemos, o reino de Deus está estabelecido e o reino de Deus será concretizado naquele grande dia em que nós nos reuniremos com Jesus, cearemos com Ele e vamos governar, vamos ajudar a Cristo a reinar, a governar as nações. Assim, eu quero que você receba essa palavra, essa reflexão, esse estudo e que a gente possa se encontrar numa outra ocasião. Eu quero deixar um abraço a vocês da escola, ao pastor Elias e ao Eliseu pela oportunidade, que a gente possa se encontrar em outras ocasiões, em nome de Jesus. Abraço. Estamos aqui na Escola Tadel, vindo direto do Japão para a casa do Cadu, no Brasil, em Sorocaba. Vem! Tá bom. Aqui, agora eu coloco uma foto da Escola Tadel lá no fundo, depois quando eu falo vem, agora sai daí, Luiz. O negócio vai aparecer. Agora a gente está aqui de volta. E aí, atendeu? Espera aí, agora finalizando. E chegamos aqui na casa do Cadu, em Sorocaba. Eu quero pedir para você se inscrever nesse canal aqui, canal da Escola Tadel. Temos vários vídeos trazendo muitas explicações, muito esclarecimento a respeito da Palavra de Deus e das maneiras com que você pode aprender na aplicação do seu cotidiano, na sua aplicação pessoal dessa mensagem sagrada. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Apoie esse trabalho, que ele vai também trazer muita coisa, vai agregar muita coisa em muitas outras vidas, na vida de outras pessoas. Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo. Se puder, compartilhe também com alguém que você conheça. Com certeza essa mensagem será muito frutífera no coração de outras pessoas. Eu sou Eliseu Rodrigo, esse é o canal Escola Tadel, do pastor Elias. Esse daqui é o Carlos Eduardo, nos fazendo companhia, trazendo essa mensagem magnífica, esse esclarecimento de um tema que é muito profundo a respeito do que é o reino de Deus. É um grande prazer e vem conosco. Agora isso aqui fica no começo do vídeo. Bom, muito bem. tá feito, eu corto esse final, jogo no começo do vídeo e depois eu tiro umas Obrigado, perguntas. Brasil. Obrigado, Japão. Eu pego alguma